Boa tarde. Esperar vocês entrarem. Oi. Boa tarde, galera. Hoje o cenário é um pouquinho diferente porque faz um sol babado em Miami Beach. Tentei ficar lá no balcão, mas tá caloroso. Então a gente tá aqui no sofazinho hoje, com os bonequinhos da Júlia aqui atrás, fazendo um pequeno estilo. E hoje eu tenho uma convidada mais que especial. Tô até nervosa, porque ela foi modelo, ela é empreendedora, ela é entrevistadora, ela é toda desenrolada, ela sabe falar muito bem. E, nossa, vai ficar curta essa hora pra conversar com ela, na verdade. Mas a gente vai fazer o possível, né? Tem uns tópicos aqui, umas perguntinhas que vocês mandaram. Tem muita coisa que ela pode nos ensinar. Eu só vou ler uma pequena introdução porque eu não quero perder nada. Mas é a Manuela Bordache, mãe de Studio Look, que é a plataforma de moda e beleza líder de conteúdo comprável no Brasil. Com mais de 2 milhões de visitas mensais, o site é atualizado diariamente, inspirando e informando mulheres que almejam expressar a sua personalidade através de moda acessível e democrática. Muita coisa legal. Nossa, ela já tá aí. A Manu, cheguei, ótimo. Vamos dar as boas-vindas. Ela é perfeita, exatamente. Ela tem tudo e mais um pouco, né, galera? Vocês que conhecem. Só aqui a porta. Foi! Manuzinha. Vamos ver aqui. Oi, Oiê! Manu! Ai, tô até nervosa com essa introdução. Jurou a senhora nervosa? Tá louca? Óbvio, sério, Manu, demais. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui hoje. Imagina! Olha, a gente até sem querer, Viu? né? Combinando. Tendências, adoro, quero saber tudo. Era pra ser ontem a nossa live, né? Mas eu tava no interior, teve uma tempestade, aí eu tava quase subindo numa árvore pra falar, Manu, não vou conseguir conectar, mas deu tudo certo, mudamos pra hoje. Não, super, super de boa. Isso é gostoso também porque não tem uma data exata. E até melhor domingo também, o pessoal vai estar em casa, vai estar curtindo o nosso bate-papo. Boa, perfeito. Ai, mas que E delícia. aí, Onde você tá Manu? agora? Tô em Porto Alegre. Ah, você tá morando aí ou você foi só visitar a família? Não, eu vim no começo do ano e aí tava indo trabalhar durante a semana em São Paulo para poder ficar aqui nos finais de semana, mas aí veio a pandemia e por aqui eu fiquei. E agora faz um mês mais ou menos que eu voltei aí para São Paulo, aí durante a semana, e aí ano que vem vamos ver o que vai acontecer aí com todas essas mudanças que estão acontecendo aí. Enfim, na minha vida, estilo look, puxa, agora eu vou contar tudo para Muito, vocês. exatamente. Bom, vamos começar pelo comecinho. Fala pra Boa. gente, você modelo, aos 14 anos começando a modelar. Fala um pouquinho como foi essa tua introdução no mundo da moda. Combinado. Na verdade, a minha irmã, né, a Gabi, que tu conhece também muito bem, a Gabi é 2 anos mais velha que eu, e a Gabi foi descoberta, digamos assim, né, por um olheiro que antes era muito comum aí, acho que ainda é, né, mas ela foi descoberta num show que tem numa praia aqui no Planeta Atlântida, por um olheiro de uma agência que convidou ela para ir para São Paulo, morar, ser modelo e tal, e ela foi. E a gente sempre foi muito grudadas, eu e minha irmã, né, sempre se matando. Vocês têm quantos anos de diferença? Pouquíssimo. Dois anos de diferença. Então a gente meio, entre tapas e beijos ali, a gente sempre foi muito, muito, muito grudada. E quando ela foi embora, foi aquele baque, né? Que ela realmente se mudou para São Paulo. Ela tinha 14 para 15, eu acho, na época. Então eu tinha ali uns 12 para 13. E aí ela já estava, acho que há quase um ano lá. E eu resolvi, numas férias do colégio, visitar ela. Numas férias de julho, assim. E aí eu me lembro que quando eu fui visitar ela, fui ficar uma semana com ela em São Paulo, eu cheguei e aí ela tava numa agência lá que era uma casa gigante, aí era a agência e todos os modelos moravam juntas na casa também, e daí eu olhando aquilo com 13 anos, nunca tinha pensado em ser modelo, nada, eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero na minha vida, assim, morar com um monte de amiga, tipo assim, eu tenho 13 anos. Exato, você ficou tipo,
Apaixonada. Encantada, assim, com 13 anos. Eu falei, Encantada. meu Deus, eu quero vir pra cá, quero morar aqui, morar com a minha irmã e com um monte de amiga, porque eu fiquei uma semana, eu só via parte boa ali, obviamente, né? E Claro. aí eu me lembro que aí na época tinha um dos bookers dela olhou pra mim e falou, não, tu nunca vai ser modelo, porque tu não tem biotipo e não sei o quê. Eu sempre fui magra, mas Mentira! eu era bem barriguda. Assim, eu sempre fui magra, mas era bem barriguda pra modelo e pra padrões antigos, né? Vamos fazer já um disclaimer importante aqui, porque Exato. graças a Deus tudo mudou Tudo bastante, mudou. assim. Exato. E aí eu me lembro que é nada melhor para uma escorpiana do que alguém duvidar de alguma coisa. Nossa, aí você Aí eu foi falei, lá e... ah, Quer exatamente. ver? Falei, deixa que agora eu vou voltar e vou emagrecer e tal. E aí voltei para Porto Alegre, eu tava estudando ainda, tava cursando a 8ª série. E aí eu me Nossa, eu lembro que tinha também 13 nessa anos, idade. imagina, novinha. Exato, muito Super novinha. novinha. Mas aí voltei e tal, pensei, nossa, agora meta de vida ali, vou ser modelo para morar com a minha irmã em São Paulo. E aí, nas férias de novo do colégio em janeiro, fui para lá visitar ela de novo. E no que eu fui visitar ela, a agência já tinha fechado, ela já tinha ido para outra agência e tal. E aí eu me lembro que eu cheguei lá e era uma agência muito grande. E aí eu cheguei lá, e aí, imagina, muitas meninas e muitos bookers e tudo. E eu lembro que eu cheguei lá e alguém me olhou e falou meio que, alguém me apresentou, a irmã da Gabi, ela quer ser modelo também e tal. E aí alguém olhou pra mim e falou, tá, fala pra ela ficar aí, mas meio que tipo, ok, assim. Aí eu, ótimo, maravilhoso, vou voltar pra lá só fechar minhas coisas e vir pra cá. E aí eu me lembro que tava rolando um casting da Supreme de Nova York pra, enfim, recrutar as meninas pra ir pra lá e tal. E aí eu me lembro que eu tinha chegado na agência junto com todo mundo, e aí tava um calor bizarro, assim, em São Paulo, e eu tinha desmaiado no ônibus, chegando na agência. Nossa! E aí foi uma coisa assim, meio de filme, parecia que eu desmaiei no ônibus, eu acordei entrando na agência, então eu acho que eu cheguei meio branca, assim, acho que eu tava meio exótica, assim, entrando naquele lugar. Bem o look, né, antigo, aquela coisa meio exatamente. tipo morta. E aí eu me lembro que eu entrei e o pessoal da agência de Nova York se apaixonou por mim. Falaram, não, a gente quer ela lá semana que vem, assim. Então foi uma coisa que foi, assim, eu fui pra lá pra morar com ela e uma semana o pessoal de Nova York gostou de mim e falou, não, vem pra cá. E eu, assim, completamente sem ter nenhum conhecimento de nada, sem saber nada do que ia acontecer, nenhuma experiência, fui. Então, hoje eu até falo com os meus pais, eu olho assim, como é que vocês me deixaram sair de casa completamente perdida? Eu tinha acabado de completar 14 anos, assim, e fui sozinha morar com um monte de menina fora, e assim foi o início, assim, sem nenhum planejamento, sem nada demais, sabe? Nossa, mas que loucura! E como foi? Como foram esses anos? Você ficou lá fora muito tempo? Fiquei, daí eu ficava Você já falava inglês ou não? Já falava. E aí, de colégio, assim, mas nada, né? Claro. Óbvio, depois quando tu vai pra lá, a velocidade que se aprende é muito mais rápida. A gente vê que muitas vezes não adianta de fazer cursos aqui, que quando a gente chega lá, em 2 meses, a gente não fala nada. Né? Totalmente. Exatamente. Mas aí eu fiquei dos 14 até os quase 20 morando fora. Aí fiquei entre Nova York, Londres, Cidade do México e Tóquio e São Paulo. E aí ficou nesse vai e vem, e aí indo, né? Bom, quem está te assistindo por aqui com certeza sabe bem, porque tuas entrevistadas aí, meu Deus, quem sou eu para compartilhar um pouco da minha história? Não, tá louca! Verdade. Não, amei seu início, eu não sabia. A gente conhece há tanto tempo, assim, mas... foi muito rápido. Muito! Assim. Uau, e qual foi a maior dificuldade que você enfrentou, assim, morando fora, inicialmente, de tão pequena? Eu acho que... tiveram tantas dificuldades, né, Manu? Eu acho que sempre estavam muito linkadas a gente era, imagina, muito nova e às vezes, dependendo do lugar que a gente estava, do país, na casa que a gente estava, sempre morando com muitas meninas diferentes. Então, tinham vezes que a gente estava em Londres, numa casa, morando com 18 meninas, ou em Nova York, num apartamento menor, com outras. Então, esse choque cultural, ao mesmo tempo que foi uma dificuldade muito grande, de muitas vezes morar com meninas que a gente não conseguia se comunicar, porque meninas que estavam aprendendo a falar inglês. Então tinha, né, todas as questões de atritos ali, desse choque de cultura, mas eu acho que foi muito positivo, pensando na minha carreira hoje, assim, e tudo que eu aprendi, e de ter que ceder e conviver, e culturas completamente diferentes, que as pessoas têm hábitos completamente diferentes, né? Então, muitas vezes, em alguns dos casos, assim, algumas casas que a gente morava, meninas com hábitos completamente diferentes dos hábitos brasileiros e que a gente tinha que aprender aquela cultura. Então, isso para mim foi uma das coisas mais interessantes também. E
e entender ali a se virar mesmo, porque hoje, por mais que não faça tanto tempo assim, na verdade já faz, né? Não vamos abafar o caso da idade. Não faço tanto tempo, não, já faz. Não vamos falar dos anos, vai. Mas não, a gente não tinha essas facilidades que a gente tem hoje, né? De colocar num iPhone o mapa para onde a gente está indo e vai para qualquer lugar. Então, eu lembro que a gente recebia o fax ali na noite anterior com os endereços que a gente tinha que ir, teste aqui, teste ali e tal. E aí, fazer um planejamento na noite anterior para ver onde eu vou primeiro. Exatamente. Então, no Japão, que eles imprimiam mapinha com nome de rua em japonês. Você tinha que andar na rua, assim, com mapa, tipo, uma bússola. Exato. E do Japão assim. Era muito engraçado. Eu acho que eu tenho até hoje as impressões ali dos castings e trabalhos do dia seguinte que falava, aí vai caminhar 2 minutos e meio até a estação. Aí na estação vai pegar um trem que vai demorar 5 minutos e 15 segundos. Era um negócio cronometrado que tu olhava aquilo e pensava assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir. E aí dava uma semana e tava todo mundo aprendia, não tinha opção, né? Então aprendia na marra. Nós nos adaptamos a tudo, né? A tudo. Parece difícil no início, mas até com a pandemia agora, essa coisa de não ver, não encontrar, não tocar. Querendo, a gente não tá gostando, mas a gente se adapta. E já viram coisa normal. Minha filhinha, tipo, não tem nem 2 anos, ela pega a mascarinha e ela fala pra mim, a mim, tipo, coloca pra ela, fala, gente, querida, que louco, mas a gente se adapta. Não é nem o mais inteligente, nem o mais forte que sobrevive, é o mais adaptável, né? Então já, exatamente. Né, citar Darwin aí, porque é muito, muito real, né? Então a gente aprende e uma coisa que eu lembro, assim, em Londres, principalmente, que foi a época que eu fiquei mais tempo sem voltar para o Brasil, e aí as meninas que moravam comigo, que, assim, são das minhas melhores amigas também até hoje, assim, que a gente se fala direto. Eu lembro que eu já tinha muito jeito de organizar, e vamos isso, vamos aquilo, e aí todo mundo recebia o fax na noite anterior com para onde a gente tem que ir, ficava todo mundo esperando, não, eu vou deixar a Manu fazer a agenda dela, e depois eu bato para ver o que eu tenho junto, que eu vou só seguindo, assim. Você sempre foi super organizadinha? Não, eu não sei se era questão de organização, mas eu sentava assim, tá, eu tenho que fazer isso, então eu vou organizar o meu dia e fazer ali a logística de onde eu vou primeiro, porque, por exemplo, para quem não é familiarizado aqui com, né, o que a gente está falando, então chegava assim o dia seguinte, então falava, tem um teste das 10 ao meio-dia em tal lugar, mas tem um que é das 11 a 1 em outro, e outro que é das 11 às 13 em outro. Então, a gente tinha que ir batendo todas as agendas, assim, né? Então, e meio que era muito calcular o tempo de um lugar ao outro. Totalmente. Nossa, em Londres eu sempre chegava atrasada, gente. Que lugar difícil para chegar nos lugares. Um metrô, 10 minutos de caminho. Não, uma loucura. Uma loucura. Mas foi bom, acho que vai treinando para qualquer coisa que a gente faz na vida, né? Tipo, a Carol falou outro dia no Instagram dela, tipo, é a universidade da vida, a faculdade da vida, né? Porque a gente sai tão cedinho de casa, meio que sem nenhuma expectativa ou sem muitos planos, a gente só vai vai adquirindo essa informação, vai absorvendo tudo isso e, tipo, 5 anos depois você tá, tipo, uma master, você pode fazer o que você quiser. Exatamente. É uma loucura. E eu me lembro que eu comprava aqueles cartões de ligação nas delis, assim, nossa, sim! Né? E eu ligava, assim, uma vez por semana para minha mãe, uma vez por semana para meu pai, e era isso, assim, era aquele cartão que durava 1 hora, 2 horas, e eu falava com a minha família, imagina, com 14 anos, eu falando com a minha família 1 vez por semana, assim. Então, por isso que eu olho para eles e falo assim, onde é que vocês estavam na cabeça? Muito bom! Culpa dos pais. E o que você tinha mais saudade, assim? Você lembra de alguma coisa que você morria de saudade? Além da sua família, óbvio. Eu acho que era mais da família mesmo, assim, que eu sentia muita falta, porque essa questão cultural, eu sempre me adaptei bem, assim, tanto que muita gente me pergunta, qual foi o teu lugar favorito? Para mim é sempre sobre as pessoas que eu tô junto. Então, eu tenho experiências, por exemplo, de uma das vezes que eu fui para Nova York, que foi muito legal, porque eu tava com pessoas muito legais e outras que já não foram tão legais. Então, para mim é muito sobre com quem a gente tá e não sobre o lugar que a gente Totalmente. tá. Totalmente. Então, isso para mim é o principal aprendizado para tudo. Tanto que hoje eu falo, hoje estou em Porto Alegre, amanhã eu estou aqui para São Paulo, para qualquer outro lugar. Para mim, eu estando bem com as pessoas que eu tô ao meu redor, né, é o mais importante. E essa liberdade, obviamente, também de poder ir e vir, que a gente não está tendo no momento. E eu acho que é o que a gente mais sente falta, assim, uma das coisas que a gente mais sente falta no momento de poder ver pessoas queridas. Então, por exemplo, meus avós, que eu não vejo desde o começo da pandemia, pela questão da idade deles. Então, a gente começa a dar valor para outras coisas também, né? Então, acho que veio a pandemia aí para ressignificar muita coisa na vida de todo mundo, né, Manu?
Totalmente. Você sempre foi familhona, né? Você tem vários irmãos. Muito. Sobrinhos também, então você sempre foi Sim, família total e sim. agora tá podendo aproveitar. É. Bom, me conta como foi então essa transição modelo para o Baby Still the Look. Meus filhos. Meu seu filhinho, quando começou? Qual foi a ideia inicial? Porque hoje, tipo, mais de 2 milhões de views mensalmente. É um Sim, website que tipo, é uma plataforma que está constantemente trabalhando, é uma máquina hoje em sim, dia, né? sim, Então eu sim, quero sim. saber tudo como iniciou esse Começou. projeto. Sabe que foi engraçado, porque da mesma forma que a minha carreira como modelo, sem ter nenhum plano, né, muito elaborado, começou, da mesma forma ela terminou também, porque meus pais, depois de um certo tempo, que eu imagino, eu já estava nessa época com quase 19, e eu tinha parado de estudar na oitava série. Então eu terminei a oitava série, terminei ali, eu tinha completado 14 anos e larguei o colégio. E aí meus pais começaram a falar, volta, para mim e para minha irmã, volta, porque minha irmã nesse meio tempo também seguiu como modelo, mas a gente teve sempre perfis muito diferentes, então ela estava na África do Sul, ela ia para outros países e volta e meia em alguns dos lugares a gente se encontrava e acabava morando junto. Mas aí eles começaram a falar, voltem, acabem o colégio e depois vocês podem fazer o que vocês quiserem. E faltava ali o primeiro, segundo e terceiro ano pra gente. Daí a gente, Claro. bom, então tá, então vamos voltar. A gente viu um supletivo que tinha aqui que em 6 meses a gente conseguiria cursar primeiro, segundo e terceiro ano em 6 meses. Uau. E aí a gente voltou e fez esse supletivo juntas. Então, por mais que a gente tivesse 2 anos de diferença, a gente foi colegas aí, né? Primeiro, segundo, terceiro ano. Que delícia. E aí, quando a gente fez, terminou aí o colégio, que daí a gente já estava em Porto Alegre há um pouco mais de 6 meses, a Gabi já tinha decidido que ela não queria mais voltar a viajar, que ela não queria mais ser modelo, porque ela queria muito ser jornalista. E aí ela falou, eu vou ficar. E aí, pra mim, foi aquela coisa meio, como é que eu vou sem ela? A gente sempre foi muito juntas, assim, né? Aí eu pensei, bom, então, será que eu faço? Tento também fazer faculdade, tento fazer vestibular. E pra mim sempre foi aquele bicho de 7 cabeças. Eu pensei assim, eu nunca vou passar, meu Deus, é muito difícil. Eu nunca fui a pessoa que super tive facilidade no colégio. Eu sempre fui meio preguiçosa para estudar, assim, e tanto que é muito engraçado. Hoje eu sempre falo, às vezes as pessoas falando sobre filhos, porque não vai dar em nada. Eu falo, gente, assim, ó, eu vejo as pessoas que mais largam bola estão super bem. Hoje em dia não tem nada a ver, porque quando a gente faz uma coisa que a gente ama, a gente de fato estuda, se dedica. Mas no colégio eu sempre fui aquela pessoa que assim, estudava nota, tirava a nota ali pra. Não era nem passar, era pra ir dar aquela chorada com o professor depois pra arredondar a nota, assim. Mas eu pensei, bom, ela vai ficar, então eu vou ver se eu faço vestibular também, se eu passaria, né? Fiquei curiosa pra ver se eu passaria. E aí eu me lembro que a gente estava sentada na cozinha da casa da minha avó, assim, eu pensando, mas o que eu vou fazer de faculdade? Eu não tenho nenhum interesse, nenhuma desses cursos eu olho e eu me identifico. E aí eu lembro que eu olhei, relações públicas, talvez, e não sei o quê. E aí a Gabi foi a pessoa que falou, por que não faz relações internacionais? Olha a inocência de novo, né? Deu, relações internacionais, o que é, né? Deu, aí li um pouco sobre o curso e eu, vai essa mesmo, assim, bem sem nenhuma noção. Escolheu assim, tipo, no dedinho, nossa, né? Tipo... Totalmente, totalmente. Aí eu pensei, bom, tem ênfase em marketing e negócios, eu acho que pode dar uma boa base para qualquer coisa que eu vá fazer, mas fiz mais assim, vou ver se eu passo. Aí fiz o vestibular, passei, e aí nessa fui, então já que eu passei, vou fazer um semestre para ver se eu gosto. E aí, dessa maneira, eu voltei, assim, fui ficando, porque fui gostando da faculdade, daí logo tinha começado a namorar na faculdade, e aí comecei a estagiar, e aí para mim era um mundo completamente diferente, porque quando a gente mora fora sendo modelo, a gente não para quieta em lugar nenhum. Então, é muito difícil construir alguma coisa, porque, nesse sentido, assim, né? Então, é difícil a gente construir raízes num lugar, e eu acho que, ao mesmo tempo, isso me animava. Mas isso me animava muito, assim, mas como eu saí super cedo, com 14 anos, eu vi um mundo diferente, que eu pensei, bom, vou experimentar para ver se eu gosto. E aí, acabei ficando. E aí, nisso, ao longo da faculdade, daí comecei a estagiar, e aí numa seguradora, nada a ver, assim, foi muito legal para me dar uma base ali de um trabalho formal, né, bem corporativo, assim, mas para entender, nossa, o que eu gostava no meu trabalho, o que eu não gostava. E foi explorando possibilidades. Exatamente, explorando possibilidades. E aí, quando eu estava no final da faculdade já, veio a hora de fazer o trabalho de conclusão, que eu pensei, meu Deus, o que eu tenho que vou falar? Porque eu tenho que fazer sobre algum tema que eu goste, né? E aí eu pensei, bom, querendo ou não, trabalhei tanto tempo com moda, vou fazer alguma coisa nesse segmento. E aí fui fazer sobre a cultura do fast fashion no Brasil, mais sobre a questão logística mesmo, porque me encantava muito pensar a velocidade que as coisas chegavam em outros países, né? E aqui no Brasil,
a gente é um país que tem dimensões continentais e tem muitas dificuldades. Então, fui estudar o aspecto logístico, assim, da coisa. E aí, eu fui fazer alguns cursos rápidos para entrevistar os professores, que na época, hoje a gente parece besteira, mas na época a gente não tinha uma DM do Instagram para mandar para a pessoa ali querendo conversar. E isso, assim, é muito mais difícil. Muito mais, de pensar como o mundo mudou, assim, né? Então, eu lembro que eu li esses cursos e eu pensava, nossa, esse professor vai estar lá, seria uma pessoa muito legal para eu entrevistar. Então, eu me matriculava no curso para entrevistar o professor. E aí eu lembro que 2011, era metade de 2011, mais ou menos, quando eu estava fazendo esse curso. E aí me apresentaram, assim, na aula, estavam falando, o tema do dia na aula era sobre blogs. E aí eu me lembro que eu me deparei com um universo de blogs, e aí estava no boom das blogueiras no Brasil. Eu pensei, gente, que coisa curiosa, né? Porque elas colocavam a roupa e aí falavam sobre aquela roupa, mas ao mesmo tempo não tinha uma ação seguinte, assim, não tinha aonde encontrar aquela peça. Claro, estava meio que começando tudo. Estava começando. Então eram meninas que assim falavam sobre a sua vida, gostavam de se vestir e falavam sobre o seu estilo. E aí na época eu pensei, gente, mas por que elas não colocam embaixo ali o produto para que alguém já possa clicar e já ser redirecionado para compra, né? E aí eu me lembro que eu cheguei em casa desse dia, depois dessa aula, eu fui estudar, não, alguém tem que fazer, alguém já deve ter tido essa ideia. E comecei a olhar, e ninguém tinha feito. Por mais que agora, hoje em dia, todo mundo faça, pensei, nossa, mas é muito óbvio. Mas era tão óbvio que eu acho que por isso que ninguém tinha pensado, assim. E eu isso quanto tempo atrás? Eu vou fazer. Quase, isso foi metade de 2011, então quase 10 anos. O Estuda Lucro vai fazer 9 em abril. Então é isso, imagina, uma década aí. E aí eu pensei, bom, então se ninguém faz, eu vou fazer. Mas ao mesmo tempo, eu nunca imaginei, e nem imagino, que o Estuda Lucro seja sobre uma pessoa. Então, a ideia inicial era reportar tendências, então mostrar celebridades e onde encontrar esses produtos, mas de uma maneira democrática, que a gente possa olhar um produto, se inspirar e achar, obviamente, o produto igual, mas muitas vezes o similar que também seja mais acessível, né? Claro. E aí eu pensei, bom, e também uma questão que não é bom ou ruim, mas é uma característica que no momento que uma blogueira está falando sobre ela, aquele blog normalmente tem uma vida que caminha junto com a blogueira. Então, normalmente a pessoa daí ela fica noiva, daí acaba tendo muita relação ali sobre, vira um blog de noivado, aí um blog de casamento, aí maternidade, aí filho. Então, tem uma linha que o blog normalmente vai seguindo, né? Eu pensei, bom, eu não quero que seja sobre mim, eu quero que seja sobre moda, né? E aí, nisso, foi assim, também nasceu, bom, então eu vou fazer. Então, eu nunca tive, acho que a carreira de modelo acaba ensinando muito isso, e são tantos nãos para cada sim que a gente que ninguém escuta. Sabe, ninguém nem imagina, né? Ninguém imagina. É fácil, que delícia. Exatamente, são 99 nãos para um sim. Então, eu nunca pensei muito assim, e isso para minha vida, assim, até hoje, eu nunca penso, e se der errado? Porque para mim, tanta coisa, eu já ouvi tantos nãos na vida que para mim, mais um, não deu certo, então vamos pro próximo, é meio automático, assim. Então, eu pensei, bom, então se ninguém faz, vou fazer. Pensei, eu preciso de alguém que entenda da parte de tecnologia, alguém que entenda mais do que eu da parte de moda, porque por mais que eu tivesse todos os contatos ali por ter sido modelo e pessoas que eu sabia que poderiam até me ajudar nessa questão de networking, eu não tinha um conhecimento profundo para escrever sobre moda. Então, fui plugando pessoas ali que cada um virou meu sócio em uma área da empresa e a gente tirou a ideia do papel, assim, também muito rapidamente, porque isso é uma coisa que eu sempre falo também para as pessoas que querem começar. Falo, gente, começa, porque nunca vai ter o momento perfeito, as condições perfeitas. Nunca vai ter. Se a gente ficar esperando sempre, a gente não tira a ideia do papel. Eu até estava lendo uma frase do cofundador do LinkedIn que ele falava, se a gente não tiver vergonha do nosso primeiro produto, é porque a gente lançou tarde demais. E é muito isso, porque se a gente não olha... Hoje, às vezes, eu olho, assim, vou lá em 2012 para algumas artes, algumas coisas de lançamento do Estuda Lucro, eu fico, gente, como é que alguém gostou disso? Era assim, na minha opinião, olhando hoje, era assim, terrível. Claro. Mas 10 anos depois... Só que as pessoas ficam esperando ter aquele momento perfeito, ser perfeita para fazer alguma coisa, né? Então... não sei o que tu sente até em relação a isso, Manu, quando tu começou as lives aqui no Instagram, que nem a gente tá fazendo ali semanalmente no Push. Lógico que no começo a gente fica super nervosa, vai falar ao vivo, fica um monte de gente vendo, e depois lá no GTV também pra história, pra todo mundo ir lá consultar e poder ver. Mas se a gente não começa e no começo fica nervosa mesmo, a gente não vai começar nunca, porque a gente sempre vai ficar vendo 1000 defeitos e aí não vai sair do lugar. Totalmente. E uma coisa que eu tava pensando aqui,
pareceu bem claro na tua cabeça, né? Essa ideia do To The Look, como queria. Você acha que isso ajudou também a ser successful, a dar certo? Porque, como você está contando, eu tenho certeza que você passou por dificuldades, mas eu acho que ajuda você ter claro, uma ideia clara. E eu sinto que não mudou hoje, se atualizou o site e tal, mas eu acho que não mudou dessa ideia inicial que você teve. Você manteve o espírito igual todos esses anos. Eu acho que isso é super um fator de sucesso. Eu acho que isso ajuda muito. Eu lembro até quando a Gabi tinha escolhido o curso dela, que ela queria ser jornalista, que ela tinha muito claro na cabeça dela o que ela queria. E eu lembro que eu me pegava pensando, gente, eu só quero saber o que eu quero, porque no momento que eu souber o que eu quero, aí eu vou atrás. Mas para mim não era claro. Então foi por isso, assim, daí quando veio a ideia do To The Look e nasceu, para mim foi muito automático. É isso, e eu quero chegar aqui, então agora vai. Porque eu acho que é muito assim, a gente traçar um destino. Óbvio que depois a gente vai, quando a gente chega, parece que nunca tá bom e a gente vai colocando um destino mais longe, né? Exato. Mas eu acho que a gente traçar um destino e aí a gente ir mudando a rota, mas pensando naquele destino, ou eventualmente mudar a direção ao longo do caminho, mas eu acho que é importante ter um norte, né? Pra gente poder se movimentar. Porque se a gente não sabe para onde a gente tá indo, é muito fácil daí ficar parado e não sair do lugar também, né, Manu? Não, totalmente. Como você falou, das lives eu comecei meio que querendo reconectar com os modelos, com as pessoas. E agora, Season 2, estou trazendo não só modelos, mas pessoas que se identificam relacionado à saúde, à meditação, a todas as coisas que eu me relaciono na minha vida, que eu acho importante também para compartilhar, como tudo isso que você está falando vai inspirar muitas outras pessoas a sair do sofá e começar a fazer alguma coisa, pelo menos escrever a ideia, porque é importante, né? Começar. O primeiro passo é super importante. Exato. Não, e se a gente for pensar, não muito tempo, eu estava contando aqui que eu não tinha como acessar as pessoas que eu queria entrevistar. Então pensa muito tempo, sei lá, um programa de entrevista. Então a gente dependia de quem ia ser o convidado daquele programa de entrevista. Hoje, cada um que tem um Instagram na mão é um potencial apresentador que pode chamar as pessoas, que tem acesso, e a gente escuta da pessoa a história dela. Porque antes a gente era também refém de revista de fofoca, de 1 milhão de veículos. Adicionava muita coisa, né? E a pessoa não tinha como desmentir ou ir falar. Então tinha aquele mistério. Hoje em dia, qualquer pessoa com o Instagram na mão levanta, abre o story, faz uma live e fala se é verdade, se não é. Então, democratizou a informação também. Então, é muito legal, é muito poderoso a gente poder ter acesso a tanta informação, né? Então, agora na pandemia, todo mundo falando, nossa, não aguento mais live, isso, aquilo. Eu falo, gente, eu amo, eu aprendo tanto. Porque eu fico assim, eu não consigo ver ao vivo tantas, mas eu salvo para ver depois no IGTV. E, nossa, para mim, porque tem tanto assunto interessante para. Eu acho que. Muito. Uma coisa que eu tento falar para as pessoas também, isso é informação que você adquire, é sua. Aí você pode, tipo, crescer. Não tem limites no céu, né? Limite. A partir do momento que você absorve toda a informação, que, lógico, que você quer aprender, que você quer ter conhecimento. Mas não tem limite. Qual foi a maior dificuldade, assim, para você, mano? No início, no meio? Foi um momento, assim, de crise que você falou, nossa, eu criei isso, mas não sei para onde vai. Houve algum momento assim? Tiveram muitos momentos, sempre. E sempre terão, né, Manu? Sempre, a gente fica olhando trajetórias de sucesso e a gente só vê o sucesso e não vê o que aquela pessoa passou para chegar lá. Mas, para mim, a maior dificuldade que eu posso falar, sem sombra de dúvidas, está sempre relacionado a pessoas, a encontrar as pessoas certas para cada momento da nossa vida, a formar um time. Então, hoje, assim, porque eu tô vendo até que algumas das meninas estão aí nos assistindo, sabe assim, montar um time que dá um orgulho, um calor no coração de olhar assim, sério, faz tudo valer a pena, assim, sabe? Então, E eu acho que está muito relacionado àquilo que eu falei de não importa o lugar que eu tô, mas eu tô com as pessoas certas. E para mim é muito isso. Então, as maiores dificuldades que a gente teve, porque por mais que seja, por exemplo, uma dificuldade de uma tecnologia que a gente quer implementar, às vezes está linkada à pessoa que está tocando aquela tecnologia, que vai ter um jeito diferente de tocar as coisas. Então, eu acho que no fim do dia, tudo são pessoas, né? Tudo. Então, hoje, a relação que a gente tem com as marcas que a gente trabalha, que são assim incríveis e são pessoas incríveis, porque no fim do dia as marcas são feitas por pessoas e para pessoas. Então, não importa do que a empresa é feita, né?
é sobre pessoas. E até fazendo um gancho com a vida de modelo, querendo ou não, quantas vezes a gente deixou de gostar ou gostar mais ou menos de uma agência porque as pessoas daquela agência nos fizeram sentir acolhida, assim, feeling. né? Uhum, totalmente. Então eu acho que é muito isso, assim, né? Porque aí se tu tá com as pessoas certas, tu vai. Se a pessoa muda, tu muda junto com a pessoa. Tu vai indo, assim, né? E como você fez para... Quantas pessoas estão no grupo hoje? Hoje a gente está com quase 20 pessoas. A gente já chegou a ter umas 23, 24. Mas isso é engraçado também, porque às vezes a gente fica com uma ilusão que quanto mais gente, maior a gente vai estar e mais fácil vai ter, porque daí, né, mais gente trabalhando. Mas às vezes, quanto mais gente, maior a complexidade mais de complicado. Tudo. Exato. Porque mais gente ali e tendo que entender a característica e a personalidade de cada pessoa. Porque o que motiva um não é o que motiva outro. Então, essa questão da gestão, eu sinto que, para mim, é o maior desafio, assim, que eu tenho muito, muito, muito a aprender, assim. A gente já cometeu muitos erros e, graças a Deus, mais acertos do que erros, né? Mas, assim, de coisas que a gente vê de novinha mesmo. Imagina, eu comecei o Estudo com 23 anos. Então, eu era outra pessoa quando a gente começou, então eu não tinha ideia. Não, evoluindo, totalmente. E aprendendo muito com todo mundo também, porque hoje a gente tem meninas que chegam ali com 19, 20 anos, eu falo, meu Deus, as pessoas estão anos-luz na nossa frente, né? Então isso é o mais legal, de ver que não tem mais aquela questão da idade, da hierarquia, que quem é mais velho sabe mais. Não, eu acho que até quem é mais novo sabe mais, é mais rápido. Exato. Hoje em dia... Daqui a pouco a tua filha vai estar aí conduzindo as lives, vai falar só pra lá, Total! São muito mais avançados que nós. A gente tem que, tipo, follow up, tem que figurar. Você falando isso, eu tava até pensando, nossa, trabalhar com 20 pessoas, são 20 personalidades diferentes, né? Deve ser bem complicado. Você divide, cada pessoa tem tipo, você trabalha com beauty, você trabalha com, não sei, cada um tem sua área para manter. Como facilitar cada um tem a sua área, dia a dia? Então, sim, aí tem a área de TI, por exemplo, financeiro, design, conteúdo, a parte escrita do conteúdo, porque tudo é conteúdo, né, no fim do dia. Mas, então, a gente tem áreas diferentes ali, comercial, atendimento. Tem que ter, como uma empresa, como qualquer outra ali, que tem os seus setores, digamos assim, mas menorzinho que algumas das áreas da empresa tem 2 pessoas, outras tem mais, então, né, até formar esse time aí. Mas isso é muito legal da gente falar também, porque principalmente quando são temas que todo mundo gosta como hobby também, né? Então, a maioria das mulheres adora moda, por mais que não leia, né? Mas tá no nosso dia a dia, querendo ou não. Então, muitas vezes a gente vê as pessoas numa ilusão, num sonho, achando que é só aquela parte, o glamour, aquela parte maravilhosa. E isso muitas vezes são 5 minutos do dia ali, e o resto do dia todo mundo trabalhando, focado, como qualquer outro lugar. Assim como o mundo da moda também, né? Então, ficou, o glamour daqueles 2 minutos na passarela ali, nem isso. E todos os bastidores que tem para chegar até ali de preparo, né, Manu? Não, e lembra aquela vez que... Galera, a Manu já foi lá para minha casa em Tulum, no México, fazer uma semana também de conteúdo, de criação de conteúdo e tal. E eu fui convidada, linda, fui linda, achando que a gente ia estar de vacation, mas não. Elas acordavam de manhã, era tipo meeting, era fotos e e-mails e coisas. Eu falei, gente, é uma máquina. Como? E a minha próxima pergunta é essa. Como faz para criar tendências? Como funciona? Eu adoro o site, eu vejo, mas eu imagino, eu falo, gente, eu nunca não conseguiria meio que, né, be that avant-garde para criar o que vai ser próximo. Sim. Então, na verdade, o que a gente faz de melhor é identificar tendências que já estão nascendo e, obviamente, às vezes, né, ditar algumas tendências, mas é muito identificar as tendências. Eu sei que a Ali tá ali, ó, a Ali comentando ali, que é assim, ela é a pessoa das tendências do Still the Look, de verdade. Ela tem um olho, assim, que ela vê, gente, vamos falar sobre isso aqui. Aí, às vezes, o negócio estoura dela, só manda assim, a gente falou ano passado. Então, assim, isso é muito legal de ver, e é com muita pesquisa, né? Então, não adianta, tá muito de olho em tudo que tá acontecendo no mundo, porque as tendências, querendo ou não, são um comportamento que vai né, se espalhando aí, que a gente consegue clusterizar isso, digamos assim, para traduzir isso numa tendência e ver o que vai pegar, digamos assim, né? Então, e também mudou muito, fazendo um paralelo de quando eu comecei a modelar para como funciona hoje. Antes era muito, a gente via na passarela que ditava, né, ali a tendência que a gente estava vendo. Hoje, a rua dita para a passarela, né? Então, inverteu
essa lógica muito ali. Então, hoje as marcas estão de olho para ver o que está acontecendo e quantas tendências que a gente vê que nascem no Instagram, em qualquer mídia social. Então, pega um tipo de vídeo, um tipo de comportamento, porque né, não vamos falar de tendência sem só tendência de moda, mas tendência de comportamento. O TikTok revolucionou a maneira que a gente consome vídeo. Então, isso é muito legal de ver. E a rapidez das coisas, né? A tendência hoje, amanhã, semana que vem é outra. Como faz para manter, tipo, não para, você não para. Não para, não para. E isso, às vezes, a gente pensa, nossa, tem tanto conteúdo legal e na semana que vem já é mais, conteúdo diferente, então tem que estar sempre se reinventando e chega uma hora que é cansativo, assim, não dá para acompanhar, mas a gente brinca também que, assim, agora, pegando a pandemia como exemplo, né, a pandemia foi um acelerador de tendências aí, de muitas tendências que já estavam previstas, mas que elas foram antecipadas, assim, né? Por uma questão de comportamento mesmo. Então, home office, por exemplo, que era uma coisa que muita empresa já estava tentando fazer, né? E de certa forma, então hoje veio, em muitas empresas veio para ficar. Eu tenho amigos que trabalham em empresas que já devolveram o escritório e já declararam home office para todo mundo. Home office forever. E de qualquer, e não era nem só, não é home office, é tipo trabalho de qualquer lugar. Então a pessoa pode estar em outro país, desde que ela esteja no fuso da empresa. E até que ponto, assim, também eu acho que vai ter uma nova adaptação de todo mundo aprender a lidar com essa liberdade, né? Porque com a liberdade, né, e com o poder tambem vem a responsabilidade. É mais difícil até, porque você tá em casa, você tem coisas Total. de casa para fazer, tem que ter horários, tem que ter realmente ter organizado para poder entregar o trabalho, né? Tem que ter muita disciplina, qualidade. né? Exato, exatamente. Nossa, um aprendizado. E a pandemia, então, para vocês, continua a mesma coisa? Não mudou nada? Deu mais trabalho ou menos trabalho? Deu mais trabalho, pensando no nosso segmento, assim, muito mais. Mas no começo, ali por meio de março, que aí o mundo realmente, assim, pensou o que vai acontecer. A gente teve um mês e meio de um pânico total. E aí, mais do que um pânico do mundo, um pânico interno mesmo, de tá todo mundo com medo, tá todo mundo abalado psicologicamente, então todo mundo voltou para suas casas e muitas vezes volta para sua casa e não tem mais ali a casa da família, não tem mais o seu lugar naquela casa. Então, foi uma adaptação de todo mundo. Então, era um momento que não tinha nem como cobrar uma superprodutividade de todo mundo, porque estava todo mundo se reorganizando. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente notou internamente, como estava todo mundo se reorganizando e todo mundo com aquela sensação de é mais uma semana, é mais 2 semanas, tá acabando, estava todo mundo numa sensação meio que não sabendo muito como lidar. Quando a gente pegou, que acho que foi ali por antes de maio no máximo, isso que a gente falou, gente, independentemente do que aconteça no mundo, home office no mínimo até o fim do ano. Aí eu acho que no momento que a gente organizou isso, aí todo mundo então agora a gente tem que se organizar e ter essa rotina de trabalho, de ter horário para acordar, de ter horário para sentar, para trabalhar. Porque se a gente fica sempre, é uma semana a mais, é mais uma, é outra... Não, a decisão é super importante. Muito, muito. Porque eu sempre falava para todo mundo assim, gente, a produtividade não vai bater. Assim, tô assistindo TV, bateu, vou lá trabalhar. A gente tem que se dar o momento e a disponibilidade para que a criatividade venha também, né? E a produtividade venha também. Porque é muito difícil, né? Se autogerenciar em casa, assim. Então, tem gente que ama e tem gente que odeia. Eu particularmente gosto, porque eu sou muito organizadinha. Mas eu vejo meu marido, por exemplo, que está fazendo universidade de música. E aí tá a filha gritando para lá e para cá, ele não consegue concentrar. É muito difícil. É muito difícil. Mas é importante set the goals, isso que você está falando. Tipo, ok, objetivos, vamos. E aí começar. Eu acho que é super importante isso. E você acha que as pessoas consumiram mais ou menos durante todo esse lockdown? No começo, o que a gente viu é que a parte de casa, decoração, então, itens que fizesse a gente se sentir um refúgio mesmo, né? Todo mundo começou a olhar muito mais para dentro da sua casa. Então, comprava loungewear também. Muito pijama, moletom. Então, aquela coisa, eu vou comprar uma vela aqui para ter um cheirinho quando eu estiver trabalhando. Eu vou comprar uma roupa para eu estar mais confortável em casa. Então, isso aumentou muito. E moda, por determinado momento, foi visto como, é futilidade, até que as pessoas começassem a entender, não só não é futilidade, porque moda está muito ligado também à autoestima, à autoconfiança. Então, se a pessoa, de repente, precisa estar arrumada para estar em casa, ok, não tem que julgar, ela tem que estar arrumada para estar em casa. Se a pessoa pode estar de pijama e vai render igual, ok.
E, né, viva as diferenças, que eu vi que tu até postou no teu aniversário de casamento ontem, que o... Total, tem que viver que as ele falou, é muito diferenças. isso, gente, viva as diferenças e não vamos julgar. O que é bom pra um não é bom pra outro, e é isso aí, mano. E aí eu acho que foi assim, nesse começo, quando as pessoas pararam pra entender, tá, não é futilidade por tudo isso, mas porque se uma empresa quebra, quantas famílias quebram junto, independentemente do segmento? E aí as coisas começaram a voltar, assim. E aí o consumo também começou a voltar. Então, é difícil falar também um comportamento, pensando no Brasil, é tão grande e tão diferente de falar um comportamento do país inteiro. É muito... Regiões são completamente diferentes umas das outras, né? Não, mas se deu um show aí. Ai, você fala perfeito, perfeito. Até parece. Bom, e agora vamos falar do Push. Como nasceu o Push? E para mim, minha pergunta personal é tipo, como gerenciar duas coisas ao mesmo tempo sem tirar o foco de uma e da outra? Ah, é muito Acho difícil. Que é interessante. É muito difícil. Mas a ideia do Push nasceu muito organicamente pela história ali, de empreendedorismo do Estilo Lucro, porque a gente sempre falou que a gente não teve investimento, que a gente sempre foi reinvestindo o próprio dinheiro no negócio. Isso foi gerando muita curiosidade. E aí, em determinado momento, a gente pensou, se a gente fizesse um curso para ajudar mais mulheres a abrirem seus negócios e tal. E aí a gente abriu uma aula, assim, com nem 20 pessoas, mas em 24 horas estava sold out, já tinha vendido tudo. E a gente pensou, bom, acho que tem um potencial negócio nisso. E aí foi disso. E você faz, ou você tem alguém que trabalha nessa área e te ajuda? Sim, sim. Aí nesse primeiro, quando a gente fez, não tinha ninguém, era só a gente. E aí, quando a gente viu que tinha um potencial de crescer, a gente pensou, bom, vamos fazer disso um negócio que tem potencial para virar infoproduto, para virar, enfim, várias ramificações ali, mas começou com um evento, que daí a gente tem hoje um time ali dentro que cuida só do push, mas também quando a gente tem os eventos, a gente tem agências que daí ajudam nessa parte operacional de montar o evento, de tudo isso, né? Mas então começou muito assim por vamos ver o que vai acontecer, impulso. Um teste. Você acha que tua história é essa? Tudo é meio assim no impulso, vamos ver, vai dar bom. É que eu acho que é aquilo que vai de novo pro negócio do não. Assim, eu sou muito desse princípio que o não eu já tenho. Então, assim, se eu fizer uma coisa que não der certo, ok, não deu certo, vamos pro próximo, assim. Next. Então, exato. Porque pode dar tão certo, né? Que assim, o que seria, o que era o pior que poderia acontecer? E a minha mãe, eu acho que me deixou muito isso, assim, porque minha mãe, eu me lembro que sempre foi empreendedora, tanto ela quanto meu pai, e eu vi a minha infância inteira muitos altos e baixos financeiros e tudo. Então, às vezes, eles estavam muito bem, aí no ano seguinte estavam em algum momento de crise muito mal. E aí eu me lembro que ela virava pra gente, sempre falava assim, momentos muito difíceis, ela virava pra mim, pra minha irmã, pro meu irmão e falava assim, gente, do chão não passa. E aquilo, pra mim, é meu lema, assim. Então, qual é o pior que pode acontecer? Não dar certo, assim. Então... Não dá certo, começar outra coisa, começar de novo. Não ter o medo é super importante. Exatamente. E eu acho que a gente é muito abençoada de ter saúde pra, no dia seguinte, se tudo der errado, né? Vamos lá, pensar em algo novo, mudar completamente, procurar outra coisa, outra carreira. Então, né, quando a gente começa a ver realidades tão duras, assim, de pessoas que muitas vezes não têm condições de fato de conseguir mudar por diversas questões, acho que isso também dá um chacoalhão de acordar, assim, sério, a gente não tem do que reclamar, então vamos lá, vamos fazer acontecer, porque o nosso maior limitador somos nós mesmos, assim, né, Manu? Então, totalmente. No momento que a gente vai atrás, ninguém a gente segura. Acredita, né? No momento que a gente acredita e corre atrás, funciona, gente, acontece. Não é mágica, exatamente, mas tem que correr atrás, tem que saber o que a gente quer, pelo menos se não sabe, buscar opções, provar coisas. Não fica sentado no sofá esperando, né? Que nada vai vir, cair do céu, Deus vai falar, não, vamos presentear esse bebê. Exatamente. Tanto que tem aquele filme que é o da Julia Roberts, O Comer, Rezar e Amar, eu acho que me lembro que tem uma cena que ela falava brincando, que ela, por favor, Deus, por favor, faz eu ganhar na loteria. E que daí um dia ela recebeu ali o chamado de Deus, ele, por favor, compra um bilhete. Que é muito isso, né? A gente fica ali esperando, né? Quero ganhar na loteria, mas ninguém vai lá e joga, né? Ninguém aposta. Então, eu acho que é correr atrás, porque às vezes a gente fica sentado olhando a vida do outro e não vendo tudo que aquela pessoa passou para chegar ali de fato. E é muito perigoso isso hoje também, das mídias sociais, ao mesmo tempo que é um poder de todo mundo ter um potencial negócio na mão, tem o perigo também da gente ficar julgando sem saber
o que o outro passa para chegar ali. Então, é importante a gente sair também das mídias e olhar para o mundo pela janela e ver o que Real. está acontecendo, né? Não, totalmente. Tem uma pergunta aqui que é até relacionada ao que você passou, que eu acho super importante falar também. Débora fala, mas não precisa de dinheiro para começar outra coisa? E eu lembro que o Cideluc começou com quase nada de dinheiro. Não sei a Aham. história do push, mas Sim. isso não foi um impedimento na tua vida. Sim, sim. Eu acho que isso é interessante também porque depende muito do tipo de negócio. Por exemplo, o Push, ele, como era um evento, e aí era muito assim, a gente tentava vender a ideia do evento para as marcas, mas as marcas nunca tinham visto aquilo. Então elas pensavam, como é que eu vou botar meu dinheiro na mão de pessoas que eu não sei nem o que era? Então, o Push teve um aporte do Still the Look inicialmente para que a gente pudesse mostrar para as marcas, tá aqui. Porque aí, às vezes, ao longo do evento, quando o negócio já estava quase nascendo, mas só das marcas verem que estava acontecendo, aí elas botavam dinheiro. Porque Se fica aquele empolgavam. dilema, o que vem antes, né? O ovo ou a galinha? Então, muitas vezes, se a gente não faz acontecer, as marcas não vêm, porque daí a gente fica esperando vir primeiro o dinheiro. Então, o Push tem essa história que teve, de fato, um aporte do Still the Look, que não foi muito alto, mas que teve um respaldo ali financeiro do Still the Importante. Look. Já o Still the Look, de fato, começou com o valor do domínio ali. Eu lembro que tudo no início que entrava, assim, a gente ganhava R$ 200, botava os R$ 200 de volta no negócio, comprando anúncio para que mais gente conhecesse o negócio. Aí R$ 500, ia ganhando, ia botando de volta no negócio. Porque tem isso também, as pessoas ficam querendo montar um negócio para elas dependerem do negócio no mês seguinte. E não, na maioria das vezes não é isso que acontece. A gente demorou para conseguir tirar um salário que a gente conseguisse viver do Estudo da Luca, a gente demorou quase 3 anos. Tem que ter Então, paciência, né? tem que ter muita Exatamente. paciência. Nossa, quanta gente super próxima falava, gente, entendam que vai ser para sempre um hobby, sabe? Vão arranjar um emprego de verdade. Então, Uau. assim, se a gente não tivesse muita certeza do que a gente estava atrás, é muito fácil daí desistir, né? E eu vejo hoje também carreiras muito legais que começaram em uma jornada dupla, que as pessoas não têm como se dedicar para um negócio ali, totalmente, porque precisam, né, ganhar dinheiro. Então, ok, vou trabalhar das 9 às 6 ali no meu emprego formal, eu vou chegar em casa e vou começar Trabalhar dá bom. uma nova jornada, exatamente. Porque é possível. Acho que quando a gente tem vontade, tudo é possível, né? A gente tem Tudo é que ir possível, atrás. é. Exatamente. Você falou uma coisa que eu até queria perguntar. Se em algum momento você pensou em desistir? Eu pensei lá no começo, não em desistir, mas eu vi que assim, ok, eu preciso ter alguma renda de algum lugar, então eu pensei em achar um emprego para fazer algo paralelo. E aí eu me lembro que até agora eu não vou lembrar o nome dela, preciso até achar, mas eu me lembro que eu participei de um processo seletivo aqui em Porto Alegre para uma vaga de marketing. E aí a profissional de RH ali que estava recrutando para a área, eu falei sobre o meu negócio, ela me perguntou o que eu fazia, e eu super empolgada. E aí chegou no final, ela falou: Manu, eu tenho certeza que seria muito boa para essa vaga, mas eu nem vou te seguir, levar adiante o processo seletivo contigo, porque tu fala do teu negócio com um brilho no olho, que eu não tenho a menor dúvida de que vai dar certo. E aí eu me lembro Olha, quando ela falou isso, assim, para mim foi um choque de uma pessoa que eu não conhecia, porque lógico que tinha muita gente que apostava, mas eu não sabia se era porque gostava de mim ou porque apostava no negócio claro, você amigas, fica nessa. família. Uhum. Então, no momento que veio dela falando aquilo, eu pensei, nossa, acho que eu preciso me dar mais tempo, né? E aí, lógico, também, por isso que é importante falar da realidade de cada pessoa, porque na época eu tive o privilégio de estar morando com a minha mãe, então, assim, eu não estava ganhando nada, mas eu também não gastava. Não estava Então, assim, gastando, exato. exato. Então, eu tive esse privilégio de poder começar sem investir, mas eu tinha ali onde morar e o que comer, né? Então, assim, e a gente sabe que muita gente não tem essa realidade porque já precisa se sustentar desde cedo. Então, por isso que eu digo, antes de sair largando tudo para vou empreender, porque hoje o empreendedorismo ele tá muito glamourizado também, né? Todo mundo só vê a parte boa. Então, assim, gente, calma. Então, comecem enquanto vocês ainda estão trabalhando, vão guardando dinheiro Passo ali a para que passo. vocês possam montando esse outro negócio para no momento que vocês tiverem essa segurança financeira para poder dar um passo e aí arriscar, não ter esse pânico, porque nada pior do que a gente ter que tomar decisões por uma questão de dinheiro, de ele vender o almoço para pagar o jantar, porque a gente não consegue pensar com clareza, né, Manu? Eu acho que é muito importante ter esse colchão ali, de que qualquer coisa eu tenho um respiro para parar Exato, tudo. nossa, fundamental, fundamental. Senão é isso que você está falando. Você começa a pensar com a cabeça sem. Na verdade, para mim funcionam as coisas quando eu penso com o coração, né? Comecei essa história de health coaching, the real health model. É tipo, ok.
eu vejo o objetivo, eu não sei como é que vai ser o caminho ainda, mas eu comecei a fazer, comecei a falar, comecei a explorar. E é assim, e você tem que fazer com essa vontade, sabendo que eu trabalho como modelo ainda, então não vamos dizer não para isso, continuo fazendo isso para poder viver bem, para poder viver, né, tranquila. Mas é exatamente isso que eu tô falando. Você tem que. Claro. Não, e Manu, pega o teu trabalho como modelo. Quanta gente te já conheceu ao longo da tua carreira? Então, às vezes, tu nem imagina, porque a pessoa que tu conheceu vai te abrir uma porta que tu nem vai imaginar que porta vai ser. E essa questão Porque no fim do dia, que nem a gente falou, tudo são pessoas. E tudo são pessoas em todos os sentidos. Então, no momento que, de repente, tu pensar em alguma coisa, e aí tu vai lembrar daquele contato que tu conheceu num trabalho, não sei aonde, e a pessoa vai conseguir te ajudar, às vezes por ter uma informação ou por ter um contato. Então, assim, conexões. Conexões. Eu sempre falo para as pessoas que têm medo de mudar de carreira e falam, mas eu vou jogar minha carreira fora. Gente, nada é jogado fora. Tudo, não importa qual foi a carreira da pessoa, aquilo serviu para alguma coisa que muitas vezes não vai fazer sentido a gente tentando adivinhar, mas que nem tem aquele discurso famoso do Steve Jobs que ele sempre fala, a gente não consegue ligar os pontos olhando para frente, mas a gente tem que ligar os pontos olhando para trás. E aí vai fazer sentido o porquê de cada lugar que a gente passou, né? Não, incrível, incrível, incrível. Nossa, muito bom ponto que você falou. E você tocou num ponto muito interessante também, que eu vejo com o mundo na moda no Brasil. Que você começou o push, você teve que investir, você teve que mostrar né, que funcionava para as pessoas começarem a investir no trabalho. E acontece muito isso com o modelo também, modelo brasileira, que vive no Brasil, que às vezes vai para São Paulo. E é linda, maravilhosa, tem personalidade, mas até ir para fora, até as pessoas aqui darem valor, validarem, o brasileiro, né? Não E você acha que isso algum dia vai mudar, né, no mundo da moda aí no Brasil? Porque eu acho tão que incrível, tá né? Mas isso eu me lembro que era muito assim, né, Manu? Então, assim, muito. Nossa, se a pessoa foi para fora, fez uma coisa, voltou, e aí, nossa, e agora era queridinha. top, Mas exato. eu acho que as mídias sociais inverteram um pouco isso também. Eu acho que essa questão de padrões também inverteu isso, porque é o que tu falou. Não, assim, hoje, o que é o padrão de beleza, né? E o que as marcas querem? As marcas querem uma pessoa com a personalidade que tem a ver com a essência daquela marca. Porque nada a ver daqui a pouco uma marca, sei lá, pega uma marca que é toda... tentar pegar um exemplo aqui, fitness, e enfim, aí contrata uma modelo, mas que na vida ali, nos bastidores, a pessoa não faz nada disso. Daí a pessoa olha aquela campanha, olha aquela modelo, não tem nada a ver uma pessoa com a outra. Então, tá todo mundo mais preocupado com isso. Então, e eu acho que essa questão também do digital, a gente não tem fronteiras, né? Então, a gente tá vendo o que tá acontecendo. Ainda tem um pouco no Brasil dessa síndrome de vira-lata, assim, de achar que tudo de fora é mais legal. Melhor. Eu acredito que as coisas aos poucos estejam mudando e invertendo esses valores, assim, principalmente pela questão das mídias aqui e da gente inverter aí essa questão dessas prioridades também, né? E hoje a gente vê tantos micro-influenciadores e nano-influenciadores com tanto poder, né? E as marcas indo para esses nichos, né? Do que a gente olhar para grandes celebridades que às vezes não tem mais a confiança do público, né? Então, a gente está num momento que está tudo meio bagunçado e vai Mas começar tá indo num bom... tá indo num bom caminho. Ai, que delícia. Deus te ouça. Espero que acho que vai ter muito mais futuro nesse sentido, muito mais sustentabilidade, né? Que é a verdade, é a vida real. Exatamente. Eu acho que como você está falando, a modelo hoje em dia não é só modelo de passarela, é modelo de vida. É o estilo de vida que você leva e tal. Exatamente. Nosso tempo está acabando. Né? Eu tenho várias perguntinhas assim rápidas. Para fazer, que as pessoas mandaram, então eu vou lendo rapidinho. Citar um perfil de Instagram que traga inspiração e empreendedorismo. O push, né? Vou ter que fazer um jabá. Adoro! Ai, gente, mas tem muitos. Eu tenho seguido muita gente agora também de finanças. Tem a Clara Sodré também, quem quiser seguir. Clara Sodré e tem 2 S no final. Ela fala sobre investimentos, ela é a host do nosso podcast de finanças agora. Eu tenho gostado muito de seguir pessoas do mercado financeiro, porque eu estou aprendendo muito, assim. Eu acho que é muito bom para quem quer empreender. Fica a dica também. Tem a Explica Ana também, que eu adoro, da XP também. Depois a gente bota umas dicas nos stories aí. Ótimo, perfeito. Já que estamos falando de estilo, qual o seu comentário sobre o estilo da Kamala Harris, a vice-presidente?
Ai, a gente fez uma pauta dela, depois eu vou mandar também para tu compartilhar aí, Manu. Ah, É muito legal, porque o estilo dela tem muitas simbologias e fala sobre muita coisa sem falar, né? Então a gente falou sobre tudo isso, o que ela tá militando ali, né? Porque a gente olha uma roupa e muitas vezes não vê o que tem por trás daquela roupa. E moda é comunicação. Então ela tá vestindo o que ela quer comunicar. Então a gente vê que desde o momento que ela tá com um terninho, mas ela bota um all-star, ela tá se mostrando acessível para as pessoas. Claro. Porque a pessoa se vê nela, né? Então a pessoa também tá ali, ela também vai ter um all-star, ela se vê próxima. Então tem muitas questões, a gente acha que é simplesmente ela chegou no dia, abriu o guarda-roupa, escolheu uma roupa e sim, não é. Tá tudo bem pensadinho. Tem um porquê, totalmente. Totalmente. Mas depois eu até te mando essa pauta para compartilhar nos stories, Ai, que é por muito favor. legal. Por favor, vou amar. Nesse momento de pandemia, o que você indica ou faz para se manter ativa e criativa? Isso. Ativa, vou confessar que eu tô bem relapsa de falar de exercício físico, assim, eu tento dar uma caminhada, mas tá bem difícil, mas a parte de criatividade, eu escuto muito podcast, muito, eu vejo muita live, agora eu comecei também no mundo dos audiobooks, porque no momento que eu sento para ler, eu leio muito, mas eu me disperso muito rápido. Então, às vezes, eu demoro muito mais para ler do que para escutar um livro inteiro. É isso que eu ia te falar. Você consegue absorver? Porque eu também, eu começo a ler, e com Júlia, menos agora. Tipo, eu começo a ler, eu tenho que ler uma página, às vezes, 3 vezes. Em inglês, eu falo, ai, meu Deus, eu não entendi ainda, tem que voltar de novo. Mas com você é tipo rápido, você lê e você captura a informação. Um exercício que eu comecei a fazer que me ajuda muito, eu não sou a pessoa que eu vou deitar e eu vou ler antes de dormir. Eu preciso ler, tipo, estudando, assim. Eu vou ler com marca-texto, régua e vou marcando. Eu comecei a fazer isso também. Porque me ajuda muito. Mas eu escuto muito livro também, porque eu absorvo muito mais. E tem uma questão também que é meio lenda, as pessoas, a pessoa não gosta de ler, então ela é burra. E, gente, tem gente que aprende mais lendo, tem gente que aprende mais ouvindo ou vendo. Então, assim, tem tanto documentário, tem tanto podcast. Então, não quer dizer, tem gente que não vai ler um livro no ano e vai devorar a informação em outros veículos, outras formas. Outros sensos. Exato. Então, eu tento fazer eu vendo muito mais rápido. Eu vendo ou escutando não, mas eu vendo ou lendo, sim. Mas se eu escutar, é como que entra e saiu, nada aconteceu. Sério? Então, eu adoro. Podcast pra mim é mais difícil. Eu tenho que estar muito concentradinha, focada. Focada, senão não rola. E já assistiu o Gambito da Rainha? Não assisti. Quero muito. Por favor. Porque me falaram, uma curiosidade até, eu ia estar falando da parte de atividade, eu sempre fui meio preguiçosa e até engraçado, porque as pessoas olham, nossa, é alta, a primeira pergunta, se jogou vôlei e tal. A única medalha de ouro que eu ganhava na vida, nas Olimpíadas do colégio, era de xadrez. Então eu preciso ver. Você precisa ver, é maravilhoso. Eu não assisto TV porque não tenho tempo, mas quando nós começamos a assistir, eu falei, uau, a gente viciou, já acabou, lógico, estamos esperando. Tô precisando de uma série, vou começar hoje já. Por favor, você vai amar. A parte ela é incrível, maravilhosa. Não vou nem. Eu quero saber seus comentários sobre o estilo dela. Depois eu te mando. Tá. E agora sobre teu estilo. Quais as peças que você não vive sem? Gente, eu sou uma pessoa, até teve a brincadeira aí agora desse ano com a Farm, que eu comecei a usar estampa, porque de fato eu não usava, e aí agora tá cheia de peça estampada no guarda-roupa, mas independente de estampa, né, falando, enfim, se é peça lisa ou não, eu amo macacão, porque pra mim eu gosto assim, bota aquela peça, uma peça só, não tem que pensar, eu adoro coisa prática, então macacão acho que estaria no meus top 5 aí, macacão, jaqueta de couro, uma boa calça jeans, camiseta. Não tenho muitas coisas assim diferentes. Sou bem básica no tipo de peça, assim. Você teria como que fala? Uma frase que decifraria o seu estilo, por exemplo, básica ou chique, ou qual seria o teu... Básica, com certeza. Com certeza. E você, quando vai se vestir, você pensa no noite interior ou é no momento você acordou, colocou e tchau, foi? Não, eu abro meu guarda-roupa, é quase que a primeira peça que eu vejo. A menos que eu tenha algum evento, alguma coisa específica para eu ir, mas normalmente não tem muito. E tem algum momento que você fala, eu não posso misturar isso, imagina, tipo, dona do Studio Look, se alguém me ver com esse look, vai me matar. Passa isso ou não? Não. Às vezes eu olho assim, gente, eu sou uma farsa, porque se alguém me encontra em qualquer lugar, eu falo, sério, mas eu não dou a menor bola.
Eu tô assim, eu ando às vezes meio assim, não dou muita bola mesmo, mano, para essas coisas, assim, porque. Não, isso é engraçado também, mais um fato ali de modelo, quantos estilistas a gente vê que a pessoa usa a mesma roupa a vida inteira Todos e ela dias. cria coisas incríveis. Então não tem a ver, o estilo da pessoa, até você vai pegar stylist, muitas vezes o estilo da stylist não tem nada a ver com o trabalho que ela faz. Então, não tem, eu não me deixo influenciar por essas questões. Lógico, dependendo do evento que a gente vai, a gente sabe que a gente tem que estar, né, representando uma empresa. Você tá sempre maravilhosa. Até parece. Básica, Querida. mas sempre alguma coisinha, um batom, um brinco, um acessório. Querida. Beijo! Atenta. E você falou de que você tá vendo muita coisa de empreendedorismo e tal. Tem algum livro que você indicaria, a partir das lives que você está assistindo? Deixa eu pensar. O último livro que eu li, que é bem pequenininho, até uma dica para quem quiser, né, não consiga ler tanto que nem a gente está falando aqui, é bem pequenininho mesmo, que chama Sociedade do Cansaço. Indico muito, assim, dá para ler de verdade, assim, bem rapidinho, mas ele fala muito sobre essa questão hoje que a gente está vivendo também de uma positividade tóxica. Porque também a gente tem que falar sobre isso, né? Tá todo mundo hoje num excesso de positividade que às vezes acaba até atrapalhando, porque a gente tem que se permitir muitas vezes ficar mal para poder melhorar. Exatamente. E aí, às vezes, a gente tá hoje numa questão. Abafa, né? Tenta abafar o mal, tá tudo mal, mas não tem que estar tudo bem e acaba. Exatamente. E uma questão, às vezes, com o corpo, e assim, a pessoa se sente culpada porque não está se sentindo bem com o corpo e porque ela gostaria de tentar alguma coisa, alguma dieta, alguma coisa, e aí parece que ela não pode porque vão julgar por ela estar tentando. Então a gente está meio que num ninho ali agora, que assim, que tá complexo. E eu acho que o mais importante é cada pessoa se aceitar e não tentar impor nada pro outro, né? Porque cada um sabe da dor que passa e aí onde aperta o calo, mas ele é legal porque ele fala muito sobre essa questão desse excesso de positividade que, na verdade, as pessoas nunca tiveram tão deprimidas, né? Então, eu achei curioso. Comprar. Muito interessante, muito interessante. Como chama de novo? Fala de novo aí para as pessoas. Sociedade do Cansaço. Sociedade do Cansaço, ótimo. Tem alguém perguntando aqui, como surgiu o Street the Look? Vai ter que voltar na live. Exatamente, depois eu vou salvar e você vai lá, porque a história tá inteira, mas a gente já tá exatamente. Um perfil todo fashionista que a gente precisa seguir no Instagram. Eu vou ter que falar do Street the Look também agora, né? Mas deixa eu pensar outros aqui, ó. Vou falar o da Ali. Street the Look número 1. Para quem quiser seguir tendências, aí vou falar da Ali, que é a nossa editora de moda do Street the Look. Então é Santos Ali, o perfil dela. Tem a Gi também, que é a coordenadora de conteúdo do Street the Look. Eu vou mandar todos os perfis de todos os look stealers aqui para todo mundo seguir, que aí todo mundo já fica atento também ao time. Perfeito. E a última perguntinha, que já daqui a pouco eles vão colocar o clock aí. Que não é uma perguntinha, mas é o que você, né? Que você postou o último post seu do Instagram falando do seu voo solo sem a Cata, sua ex-mulher, digamos assim. Como tá sendo essa experiência? Tá pesado, tá difícil, tá bom? Conta um pouquinho pra gente. Sabe que tá um mix de sentimentos aí. Todo mundo tá mandando mensagem essa semana porque foi o boom da notícia, então isso já aconteceu, né? Obviamente não foi no dia que a notícia saiu, mas já faz algumas semanas ali e a notícia veio na quinta-feira, porque a gente estava alinhando várias questões e tal. E aí no dia que a gente concluiu tudo, então, ok, é isso, veio aquele, meu Deus, que medo de seguir sozinha, assim. E aí, na hora, eu até mandei um e-mail pro time todo, a gente conversou muito. Eu nunca conseguiria ter tomado esse passo se eu não confiasse de olhos fechados no time, que eu falo que é a minha família, né? Na minha família Street the Look e na família Push. Porque, de fato, hoje, ninguém faz nada sozinho. Então, o Street the Look e o Push, somos todas nós aqui. Então, dá um medo, mas de saber que eu tô com pessoas muito incríveis junto comigo, me dá um senso de responsabilidade muito maior. Então, não é medo, mas eu me sinto muito responsável por todas as ações que eu vou tomar agora, porque tá todo mundo confiando muito na direção que eu tô tomando. Então, sem dúvida, foi apertar um reset ali de pensar, ok, tô recomeçando, assim, né? Então, mas tô muito animada, muito feliz com todas as possibilidades. Para mim foi parece que é uma página em branco, assim, com 1 milhão de possibilidades, assim, sabe, Manu? Não, e você com outra cabeça, ó, com muita mais informação que você tá falando. Sim, completamente diferente da Manu de 2012 lá.
Ai, que lindo, Manu. Ai, eu amei nosso bate-papo. Ai, eu amei. Muito obrigada. Passou rapidíssimo. Eu acho que eu fiz todas as perguntinhas aqui para você. Acho que sim. Passou voando. Bom, depois Manu, você muito coloca obrigada. pra gente todos os ads das meninas pra gente seguir, Boa. faz um stories, tagueia todo mundo, que eu quero ir lá e seguir também. Combinado. E não, bom, já vamos pensar em muitas você. coisas contigo com o Estuda Look, que eu já tava falando ali, Ótimo. fiquei pensando em um milhão de coisas. Adorei. Muito obrigada. Boa, obrigada, Manu. Aí. Imagina, obrigada tu pelo convite, todo mundo que nos assistiu aí também. Não, teve muita gente, muitos comentários. Eu vou deixar salvo a live, galera. Por favor, vai lá assistir, porque tem informação. Boa. Tipo, se eu tivesse que escrever, escreveria um livro só dessa live. Mas Querida, muito obrigada por passar a tua sabedoria, tuas doubts, de alguma forma, tipo, todo o conhecimento que você teve, de uma forma tão simples e aberta, tipo, como a vice-presidente, very casual. Então, acho que muita gente vai se identificar com a tua história e vai poder tirar um pouquinho disso para melhorar delas também. Então, fico muito feliz, de coração. Obrigada, Manu. Obrigada de novo pelo convite. Imagina, beijo, pessoal. Bom domingo para todos. Tchau. Bom Até domingo. a próxima. Tchau.